Shintaro é um azarado com uma aparência um tanto infeliz, que gastou mais caixas de lenços do que você assistindo a Nyandera à noite. No entanto, tudo muda quando ele encontra uma anjo deslumbrante estendida em sua varanda, fazendo-o vislumbrar o paraíso pela primeira vez. Tudo começou quando Shintaro voltava de um turno exaustivo e avistou um gato. Ele parou imediatamente para acariciá-lo, pois era a única oportunidade que teria de tocar um bichano. Depois, entrou em seu apartamento, que tinha uma quantidade suspeita de caixas de lenços prontas para uma noite fria. Naquela noite, enquanto dormia, ele recebeu um pacote surpresa em sua varanda. Na manhã seguinte, Shintaro acordou e serviu-se de leite. De repente, notou a janela aberta e, ao investigar, encontrou uma garota na varanda, fazendo-o derramar todo o seu creme sobre ela. Tao o cumprimentou inocentemente, mas Shintaro ficou enojado com a quantidade de leite que havia derramado nela. Então esperou do lado de fora do banheiro enquanto ela se limpava. Ali, Shintaro se esforçou para encontrar uma explicação para o fato de uma garota atraente estar se despindo em seu banheiro e se perguntou se estava sendo alvo de uma pegadinha. Tao então pediu algumas roupas a Shintaro, então ele começou a procurar uma camiseta limpa, já que a maioria estava usada quando seus lenços acabaram. O que? Assim que ela se veste minimamente, pede desculpas por usar a varanda dele sem permissão. Ela então pede para conhecer o resto da família dele, mas Shintaro explica que os perdeu numa loja de laticínios anos atrás. Tawa fica surpresa que Shintaro viva numa mansão tão grande, até que ele explica o que é um prédio de apartamentos. Tawa se pergunta como humanos podem viver em caixas de sapatos, mas o elogia por ter um lar compacto. Shintaro então pergunta por que ela estava dormindo em sua varanda, fazendo com que Towa agradeça por sua hospitalidade. Quando ela pergunta o que pode fazer para retribuir, Shintaro vê o decote dela como a resposta, mas o virgem nele não consegue se atrever a pedir. Decepcionada, Towa decide cozinhar para ele, em vez disso. Mas quando ela abre a geladeira, tudo o que encontra é mais decepção. Ela então se oferece para limpar, mas acidentalmente esbarra na Bíblia secreta de esperma de Shintaro. Felizmente, ela se distrai ao tentar separar dois gatos brigando na varanda. Depois, Shintaro ajuda a enfaixar suas cicatrizes de batalha e a informa que há uma maneira delicada de lidar com gatinhos usando os dedos. Tawa fica impressionada com a pureza de sua aura, mas Shintaro até a aconselha a ir para casa, afirmando o quão perigoso é para uma garota estar perto de um virgem. Quando ele pergunta onde ela mora, Tawa diz que sua casa é no céu, então ele imagina que seja o nome de uma rua ou algo assim. Mas quando ela insiste que é um anjo, Shintaro se preocupa que esteja lidando com um tipo raro de lunática. Ele então decide que precisa se livrar dela antes que ela comece a vender-lhe óleo de cobra. Towa diz que não tem pra onde ir, já que é sua primeira vez na Terra, então ela pergunta a Shintaro se pode ficar com ele. No entanto, Shintaro ignora o pedido dela e insiste que precisa ir trabalhar. Ele entrega as roupas secas dela e diz pra ela voltar para o hospício de onde fugiu. Com isso, Tawa agradece a gentileza dele, fazendo-o se perguntar se está fazendo a coisa certa. Mais tarde, Shintaro sai do trabalho mais cedo devido a um problema estomacal. No entanto, a caminho de casa, tudo o que ele consegue pensar é se Tawa está bem. De repente, Tawa passa com um homem mais velho, e por acaso o nota. Shintaro fica feliz que o pai dela finalmente veio buscá-la. Mas Tawa revela que é apenas um homem qualquer que a convidou para um hotel, já que ela não tinha para onde ir. Shintaro rapidamente agarra a idiota e foge do homem grávido. Mas antes que pudessem ir muito longe, Shintaro desmaia. Mais tarde, ele acorda em seu apartamento, então Tawa pergunta como ele está. Quando Shintaro diz que está bem, Tawa começa a chorar de felicidade e pergunta se ele gostaria de um mingau. Momentos depois, ela prepara algo rapidamente e o alimenta. Enquanto Shintaro come, ele percebe que há muito tempo ninguém cozinhava para ele e sente falta dessa sensação. Depois ele diz a Tao que ela não deveria seguir pessoas aleatórias, pois elas podem ser perigosas. Quando Tao parece triste, Shintaro sugere que ela more com ele, já que não tem pra onde ir. Tao abraça Shintaro de tanta emoção, então Shintaro conclui que ela é provavelmente o tipo bom de lunática. Shintaro pergunta como ela conseguiu carregá-lo para casa, então Towa diz que apenas o levou voando até lá e revela suas asas no processo. Na manhã seguinte, Shintaro acorda pensando que foi o sonho molhado mais estranho, até que de repente encontra Towa ao lado dele com as asas abertas. Quando a camiseta dela começa a escorregar divinamente, ele desvia o olhar e sugere saírem para tomar café da manhã. Mais tarde, na loja, Tawa se empolga com um dos itens em promoção, então Shintaro a esconde antes que ela exponha suas asas. Quando voltam para casa, Tawa pede desculpas por ter se empolgado demais, então Shintaro pergunta o que os anjos realmente fazem. Tawa explica que eles transmitem a vontade de Deus aos humanos e lhes trazem felicidade. Shintaro pergunta o que isso envolve, mas Tawa é tão sem noção quanto ele, e é por isso que foi enviada à Terra para aprender sobre os humanos. Ela então dá uma mordida no pão e pergunta se pode comê-lo todos os dias, mas Shintaro percebe que está muito sem dinheiro para comprar comida todos os dias na loja de conveniência. Diante disso, ele sugere irem às compras para ingredientes e suprimentos diários. Tawa se empolga e abre suas asas novamente, e então toca Shintaro para ver se a febre dele passou. No entanto, Shintaro se afasta rapidamente antes que derrame um pouco de seu leite novamente.
Mais tarde eles chegam ao shopping e Tawa sai correndo de tanta empolgação. Eles vão para a seção de toalhas de banho e Shintaro se esforça para não deixar sua mente suja, devagar demais. Continuam procurando suprimentos e Tawa avista uma caneca fofa que a lembra das guerras de gatos do outro dia. No entanto, ela se lembra de Shintaro, de sua pobreza de rato de igreja, e desinteressadamente a coloca de volta na prateleira. De repente, Tawa começa a atrair atenção por causa de seu vestido chique, então Shintaro sugere que ela compre roupas normais. Na loja, Tawa se preocupa em fazer Shintaro gastar muito dinheiro, mas Shintaro diz que pode pagar por algumas roupas casuais e pijamas. Quando ele diz para ela escolher o que quiser, uma senhora se aproxima e oferece ajuda. Tawa, empolgada, confere a coleção de primavera deles, e quando ela sai para se trocar, o atendente da loja elogia Shintaro por conquistar uma namorada tão atraente. Ele não pode continuar se safando disso. Enquanto isso, Tawa, ao se trocar, começa a se perguntar o que pode fazer para retribuir a gentileza de Shintaro. Quando ela se lembra de sua missão na Terra, ela se aproxima de Shintaro e promete trazer felicidade para a vida dele, mas todos na loja pensam que ela o pediu em casamento. Quando terminam, Tawa pergunta a Shintaro como ela está em sua nova roupa. Tawa então percebe o quão deslumbrante ela está e sugere que peguem algo para beber, porque ele de repente sentiu sede. Quando voltam para casa, Tawa diz a Shintaro o quanto se divertiu por estar com ele. Então Shintaro se pergunta se ela tem mais pulso do que ele. De repente, Tawa nota a caneca da loja, então ela fica feliz e agradece a Shintaro, provando que ele também tem jogo. No entanto, naquela noite, ele percebe que precisa de uma cama separada. Já era hora. Depois, Tawa relembra quando chegou à Terra e ficou emocionada ao ver tantos edifícios altos e trens em movimento rápido. Ela havia lido sobre a Terra e como fazer amigos humanos como um anjo, mas logo percebeu que os livros didáticos não te preparam para a vida real. Enquanto procurava amigos humanos, ela ficou cansada e com sono. Após uma busca interminável por um lugar para ficar, ela decidiu cair na varanda de Shintaro, porque hotéis não existem no céu. Após sua narração, Shintaro diz que ficou feliz por ela ter escolhido sua varanda. Tawa serve a comida e pergunta se Shintaro gostaria de ser alimentado. Shintaro agradece, mas recusa a oferta. Ele então dá uma mordida que o faz perceber que estava vivendo uma mentira sem sabor. Isso o fez elogiar a culinária de Tawa, enquanto ela diz que aprendeu com o livro. Após provar vários pratos, Shintaro se lembra da promessa dela de fazê-lo feliz. Então ele marca suas caixas de seleção e conclui que Tawa é um pacote completo. Shintaro pergunta por que a vida de repente está sendo boa para ele, e Tawa diz que é a única maneira dela de agradecê-lo, já que o homem pequeno dele não funciona. Após o jantar, Shintaro mostra a Tawa como usar a banheira e ela o agradece. Pouco depois, enquanto Tawa toma banho, Shintaro fica na porta com a imaginação à solta. Para manter a sanidade, ele decide assistir TV, mas o corpo sensacional de Tawa está preso em sua cabeça. Shintaro se sente impotente e se pergunta se sobreviverá estando tão perto daquela mulher. Justo então, ocorreu-lhe que ele tinha que estudar. Depois de folhear páginas por um tempo, Shintaro decide fazer um xixi. Ao abrir a porta do banheiro, ele vislumbra o paraíso e de repente surta, pedindo desculpas por invadir. Tawa se oferece para fechar a cortina enquanto ele faz xixi, mas Shintaro preferiria morrer a arriscar que seu mini magnum fosse visto. Mais tarde, enquanto Shintaro toma banho, Tawa decide retribuir aparecendo para perguntar se ele precisa de uma massagem nas costas. Mais tarde naquela noite, Tawa dorme profundamente. No entanto, Shintaro luta contra as bolas azuis a noite toda. Na manhã seguinte, Shintaro acorda com olhos de panda e decide fazer um xixi. Esquecendo que não mora mais sozinho, ele entra no quarto enquanto Tawa se veste novamente, e ambos surtam. Pouco depois, enquanto Shintaro escovava os dentes, ele pensou que era hora de estabelecer algumas regras básicas. No entanto, antes que ele pudesse terminar de planejar, Toa invadiu para escovar os dentes e deu uma espiada em seu homem pequeno. Depois Toa preparou um mini banquete e eles comeram juntos. Quando terminaram, Shintaro agradeceu pela comida e se preparou para ir para a escola. Nesse momento, Toa percebe que ele é um estudante e apressadamente arruma tudo, esperando ir com ele. No entanto, Shintaro diz a ela que seria melhor ela ficar em casa. Ela então pede para ele ficar em casa com ela, mas ele diz que nem mesmo um slop top o faria ficar. Depois disso, Shintaro deixa algum dinheiro para ela e diz para ela se divertir até ele voltar à noite. A caminho da escola, enquanto Shintaro lutava para manter os olhos abertos, Shuichi, seu amigo idiota, de repente lhe dá um despertar rude. De frente para Shuichi, Shintaro pergunta se ele tem um desejo de morte. Enquanto eles discutiam, Satsumi se juntou a eles e repreendeu Shuichi por suas más maneiras. Depois disso, ela diz a Shintaro que ele está com uma cara de merda. Então Shuichi também dá uma olhada mais de perto em Tawa. Preocupado, Shuichi pergunta a Shintaro se ele está possuído, e Shintaro se pergunta se anjos poderiam possuir pessoas. A caminho, enquanto Shintaro explica que não dormiu o suficiente porque esteve ocupado durante todo o fim de semana, Satsumi sugere que ele tire o dia de folga, mas ele diz que ficará bem. Ela então pergunta se ele ficará bem, já que mora sozinho, mas Shuichi interrompe, pedindo para ela morar com ele se estiver realmente preocupada. No entanto, Satsumi diz que amigos devem cuidar uns dos outros. Ouvindo isso,
Shuichi pede que ela faça o mesmo por ele, já que ele tem mais jogo que Shintaro. Shintaro então os provoca, dizendo que eles são como um casal cômico. Em resposta, Satsumi diz que preferiria se matricular num convento a ficar presa com um perdedor como Shuichi. Droga. De volta ao apartamento de Shintaro, Toa se ocupa brincando de dona de casa em tempo integral. Depois de terminar a limpeza, ela relaxa, desejando que Shintaro pudesse aparecer e levá-la para a Ilha do Êxtase. Então, ocorreu-lhe que Shintaro não tinha nada para comer no almoço. De volta à escola, durante o almoço, Satsumi pergunta por que Shintaro está tomando suco de vegetais, e ele explica que comeu demais no café da manhã. Satsumi então diz a ele que está preocupada que ele morra de desnutrição, no entanto, ele a assegura que há outras coisas que poderiam matar um homem mais rápido. Shuichi tenta dar seus 2 centavos, mas é calado por Tsutsumi. Enquanto Shintaro ri de Shuichi, ele quase deixa escapar que tem uma nova cozinheira. No entanto, ele diz aos amigos que às vezes come no trabalho. Depois disso, Satsumi se oferece para fazer o almoço para ele, dizendo que tem mais do que o suficiente para compartilhar. Ouvindo isso, Shuichi pergunta se ele também poderia pegar um pouco, mas Satsumi diz que ele pode contar isso para a mãe dele. Enquanto isso acontecia, Shintaro olhou pela janela e avistou Tawa com uma lancheira. Ele de repente cobre a janela para impedir que seus amigos a vejam. Enquanto seus amigos se perguntam se ele está pirando, Shintaro sutilmente pede a Tawa para encontrá-lo no telhado e sai correndo. Shuichi então diz que ele provavelmente foi encontrar uma garota e leva uma pancada na cabeça de Tsutsumi. Enquanto isso, um grupo de garotos viu Tawa voando para o telhado e pensou que o estresse da escola os estava deixando loucos. Ao chegar ao telhado, Shintaro se preocupa com Tawa aparecendo em todas as notícias se as pessoas a virem voando. Arrependida de suas ações, Tawa pediu desculpas, dizendo que veio porque estava preocupada que ele estivesse com fome. Depois disso, ela deixou a lancheira e se virou para sair. No entanto, Shintaro pede desculpas por ser um idiota e diz para ela ficar e comer com ele. Enquanto comiam, Shintaro elogiou a culinária dela e perguntou por que ela fez o mesmo prato do dia anterior. Tawa responde e diz que o fez porque quer vê-lo feliz. Enquanto isso acontecia, Satsumi se pergunta onde Shintaro foi e relembra quando se perdeu e foi encontrada por Shintaro, que então a levou para casa. Ela estava apaixonada por ele desde então e havia esquecido o nome dele até reencontrá-lo 9 anos depois na escola. Satsumi de repente olha pela janela e avista Shintaro se esgueirando com Tawa e conclui que Shuichi estava certo, afinal. Enquanto isso, Shintaro diz a Tawa para ir para casa e ela responde dizendo para ele voltar logo. Depois disso, Tawa abriu suas asas e voou para longe, chocando Satsumi. Mais tarde, quando Shintaro chega em casa, Tawa o recebe, e por sua vez, ele agradece por ter trazido o almoço. Tawa então pede desculpas por ter causado problemas a ele mais cedo naquele dia. Shintaro diz que ela não precisa, e nota que suas roupas estão bem dobradas. Então ele perguntou a Tawa como ela aprendeu a usar a máquina de lavar. Tawa então disse que aprendeu com o livro sobre o qual ela havia falado. De repente, Shintaro nota sua cueca entre as roupas dobradas e quase morre de vergonha, já que as havia escondido. Para diminuir o constrangimento, ele a agradece por lavá-las e avista um urso costurado em sua cueca. Toa explica que fez isso para cobrir os buracos em sua cueca, adicionando insulto à sua lesão. Depois de tentar manter a calma, Shintaro finalmente diz a Tawa para ficar longe de suas cuecas. No entanto, Toa o entendeu mal e perguntou se ele queria um coelho em vez de um urso. Shintaro riu, perguntando-se se alguém poderia ser mais ingênuo. Enquanto isso, Satsumi não conseguia parar de pensar no que viu e questionou sua sanidade, já que pessoas normais não voam. Ela então culpa sua ilusão, pelo choque de ver seu crush com alguém mais bonita. Nesse momento, ela percebe que o Cupido deve ter feito das suas com ela e decide dizer a Shintaro que sua oferta de almoço ainda está de pé. De volta ao apartamento de Shintaro, Shintaro se recusa a levar o almoço para a escola porque não sabe o que dizer aos amigos. Tawa então pergunta se ele a odeia, já que ele também dormiu no chão na noite anterior. Shintaro diz a ela que seu mastro voador não o deixa dormir, mas ela não aceitou isso. Para evitar mais drama, Shintaro pega a comida, em vez disso. Depois disso, Tawa diz a ele que terá o jantar pronto antes que ele volte, mas Shintaro diz que irá trabalhar depois da escola. Ouvindo isso, Tawa se oferece para ir com ele, mas Shintaro diz que o papel de dona de casa combina mais com ela, e ele é o homem mais feliz da Terra por causa disso. Depois disso, Shintaro sai e se apressa para a escola, sentindo-se culpado por descartá-la daquele jeito. Durante o intervalo do almoço na escola, Shintaro se esgueira para evitar ser visto por seus amigos. No entanto, ele é descoberto por Shuichi, que o convida a se juntar a eles. Quando se sentaram juntos, Satsumi decidiu fazer a pergunta novamente, mas notou que Shintaro veio com um almoço embalado desta vez. Shuichi também percebe isso e diz que nunca pensou que veria o dia. Em sua defesa, Shintaro diz que o recebeu como um presente de uma senhora idosa que ele ajudou a caminho da escola, deixando seus amigos boquiabertos. Shintaro então abre a comida e encontra uma mensagem de amor endereçada a ele. Ele de repente devora a comida para impedir que seus amigos descubram. No entanto, Tsutsumi sentiu que algo estava estranho, já que a mãe dele não estava por perto para fazer tal comida. Depois disso, Shuichi se acomodou perto da comida de Satsumi enquanto ela ardia de raiva. Depois da escola, Shintaro vai para casa pensando em como a vida poderia ser boa e bagunçada ao mesmo tempo.
Enquanto pensava em como manter a verdadeira identidade de Tawa escondida, ele perdeu o que restava de sua mente perturbada em público. De repente, ele é abordado por um psiquiatra, que o avisa que ele está prestes a ser atingido por uma torrente de problemas com garotas. Surpreso, Shintaro então pergunta se algum homem já esteve livre de problemas com garotas. O psiquiatra então se oferece para vender-lhe um talismã para afastar o problema iminente, mas Shintaro foge antes que o psiquiatra termine seu anúncio. A caminho, Shintaro pensou que o psiquiatra estava certo sobre seus problemas com garotas. No entanto, ele disse a si mesmo que anjos não causam problemas. Ao chegar ao trabalho, o chefe de Shintaro perguntou se ele estava se sentindo melhor, e ele pediu desculpas por ter que sair do trabalho. Depois disso, seu chefe diz a ele para ser legal, já que ele estará trabalhando com uma garota recém-contratada. Curioso para saber como ela é, ele abre o vestiário e vislumbra o fruto proibido de Izumi. Izumi de repente se cobre e lhe dá um lembrete alto para bater na próxima vez. Pouco depois, enquanto Shintaro lavava a louça, as marcas das mãos de Izumi em seu rosto chamaram a atenção, mas tudo o que ele conseguia pensar era em problemas com garotas. Para sua surpresa, Izumi apareceu com uma bolsa de gelo para o rosto dele, então ele a pegou e pediu desculpas. Izumi diz a ele que está tudo bem e se culpa por ter deixado a porta destrancada. Depois disso, eles se apresentam e Shintaro tenta aliviar o clima dela com uma piada sobre o nome dela, mas ela o corta e vai embora. No entanto, Shintaro ficou feliz por não perder o emprego por causa dela. Depois, Shintaro não conseguia evitar ver através da roupa de Izumi, então ele tentou abrir o crânio para tirar isso da cabeça. No entanto, isso traz de volta todos os seus problemas. Depois disso, seu chefe anuncia que ele e Hisumi poderiam sair para o dia. Como recompensa pelo trabalho, ele lhes diz para pegarem um Parfait da geladeira. Quando Hisumi trouxe o Parfait de cereja, isso lembrou Shintaro de seus atributos femininos, e ele se esforçou para manter uma expressão séria. No entanto, ele se virou para Izumi e a encontrou mais vermelha que molho de tomate. Shintaro pergunta se eles estão de boa, dizendo que esvaziou o cérebro mais cedo. Isso enfurece Izumi e uma mini nevasca começa na sala. Shintaro se perguntou se era o apocalipse, mas se deixou levar quando notou Izumi tremendo. Ele então perguntou se ela estava bem, e ela de repente disse que era uma Yukiona. Enquanto isso, os clientes estavam congelando e perguntaram ao atendente se a temperatura poderia ser aumentada. Nos fundos, Shintaro fica atordoado com a confissão. No entanto, ele pensa que se anjos existem, outras criaturas estranhas também devem existir. Izumi percebeu o quão louca ela soava e disse que era uma piada. No entanto, Shintaro diz que ela pode parar com a bobagem, já que ele está familiarizado com o sobrenatural. Depois disso, ele diz a ela que precisam sair antes que ela transforme todos em picolés humanos. Izumi pegou os parfaits e eles fugiram do local, então a temperatura na loja se estabilizou. Enquanto isso, no apartamento de Shintaro, Toa se ocupa lutando contra demônios invisíveis. Após a rodada final de seu jogo, ela imaginou que Shintaro estava atrasado. Ao mesmo tempo, Satsumi está estudando em casa e de repente decide comprar um sorvete na loja. No parque, quando Shintaro e Izumi terminam seus parfaits, Izumi pergunta como ele acredita nela, e ele diz que seu cérebro mal funciona perto de garotas bonitas. Ela pede a ele para guardar seu segredo e explica que é algo de família. Depois disso, ela diz que tende a congelar as coisas, sempre que fica chateada, e por causa disso, não tem amigos. Enquanto isso acontecia, Izumi ficou agitada novamente e começou a congelar as coisas, enquanto Shintaro tentava acalmá-la. Depois, ela chora e diz que é a primeira vez que alguém consegue alcançá-la. Ela então pergunta se eles poderiam ser amigos e Shintaro concorda. Enquanto conversam, Shintaro avista uma pena caindo e percebe que Tawa está por perto. Ele então olhou para cima e viu Tawa voando. Enquanto Asumi se perguntava se estava sonhando, Satsumi se juntou a eles e também viu Tawa voando. Depois disso, as garotas olham para Tawa maravilhadas, enquanto Shintaro se pergunta se as coisas poderiam piorar ainda mais. De repente, cada uma das garotas tinha muito a dizer a Shintaro, que as ouvia sem entender nada. Eventualmente, ele as calou e perguntou por que Satsumi estava no parque àquela hora. Em resposta, ela disse que estava apenas dando uma caminhada, e foi então que percebeu que não estava bonita o suficiente para seu crush. Depois disso, Shintaro sugere que todos voltem para casa e finjam que nada aconteceu, no entanto. Satsumi diz que ele deve estar brincando. Enquanto Shintaro pensava em como sair daquela situação complicada, Izumi de repente se derrete por Tawa e diz que anjos são seus personagens favoritos em animes e mangás. Sentindo-se cética, Satsumi perguntou a Tawa se ela era realmente um anjo, e Tawa disse que veio do céu para aprender sobre os humanos. Pouco depois, Shintaro narra como conheceu Tawa e disse que manteve isso em segredo para evitar qualquer alvoroço. Satsumi então lhe diz que ninguém acreditaria na história se não a vissem voando. No entanto, ela ficou incomodada que uma garota mais bonita morasse com seu crush. Em sua defesa, Shintaro diz que a acolheu apenas porque ela não tinha para onde ir. Apesar de ser uma ciumenta de carteirinha, o amor de Satsumi por Shintaro aumentou por causa disso. Depois ela perguntou se Tawa havia feito o almoço dele, e Shintaro confirmou seus medos. De frente para Izumi, Satsumi perguntou o que ela estava fazendo com um cara tão tarde. Surpreso, Shintaro pergunta como ela conhecia Izumi. Então Satsumi diz que Izumi é popular na escola por ser uma megera fria. Ao ouvir isso, Izumi começou a vibrar e a temperatura começou a cair. Pressentindo o desastre iminente, Shintaro explica que eles trabalham juntos, fazendo Satsumi considerar conseguir um emprego na loja também. Depois, Izumi pergunta a Shintaro se Satsumi e Towa são amigas.
Em resposta, Shintaro diz que são amigos. Enquanto isso, Satsumi se perguntava como Shintaro e Izumi ficaram tão próximos. Depois disso, Towa pede desculpas por arruinar a noite de Shintaro. Em resposta, ele diz que está tudo bem e também pede desculpas por ficar fora até tarde. Enquanto os observava bancar o casal do ano, Satsumi ardia de ciúmes. Enquanto isso acontecia, Izumi de repente anuncia que é uma Yuki Onna, deixando sua audiência surpresa. Para convencê-los, Izumi começou a nevar intensamente novamente, e o vento levantou sua saia. Quando Shintaro lhe diz para se acalmar, ela diz que está apenas lembrando como se sentiu quando ele a espiou enquanto ela se trocava. Satsumi e Tawa olharam chocadas enquanto Shintaro tentava acalmar sua amiga lunática. Pouco depois, ela se acalma e diz que só revelou seu segredo porque Tawa também revelou o dela. De frente para as outras garotas, Izumi diz que confia nelas porque são amigas de Shintaro. Não querendo ficar de fora, Satsumi se adianta e diz que molhou a cama até a 5ª série, enquanto sua amiga a olhava incrédula. Shintaro então diz que ela não precisava ter dito aquilo. Depois disso, Ayumi pergunta a Tawa se suas asas poderiam ficar maiores e Tawa abre suas asas para que elas vejam. Mais tarde, no apartamento de Shintaro, Shintaro desaba no chão e diz que está exausto. Enquanto Tawa preparava o jantar, ela perguntou se Shintaro estava bravo com ela. Surpreso, Shintaro perguntou o que ela queria dizer e Tawa diz que seu voo imprudente lhe causou problemas. Shintaro então lhe diz para manter suas asas fora de vista para evitar mais problemas. Depois disso, Tawa aponta que Izumi e Satsumi foram atraídas por Shintaro porque são gentis como ele. No dia seguinte, Shintaro teve um pesadelo onde alguns oficiais do governo o prenderam por manter criaturas sobrenaturais. Ele acorda de repente e encontra Tawa o encarando. Mais tarde na escola, ele esbarra em Satsumi e pergunta por que ela tem olheiras tão profundas como ele. Satsumi diz que nada estava errado, mas se preocupa com as outras garotas roubando o coração de Shintaro, já que eram mais bonitas que ela. Enquanto caminhavam, Satsumi perguntou a Shintaro se ele estava namorando Tawa ou Izumi. Ao ouvir isso, Shintaro surta e diz que acabou de conhecê-las. Shuchi então se junta a eles, perguntando imediatamente quem era Tawa. Satsumi diz que ela é a prima distante de Shintaro que acabou de se mudar para morar com ele e faz a comida dele. Como o tolo glutão que era, Shuchi pergunta se ela poderia fazer um pouco para ele também. Satsumi responde dizendo que isso nunca vai acontecer, então Shuichi vai embora enquanto Shintaro agradece a Satsumi por tê-lo defendido. Mais tarde naquele dia, Shintaro viu alguns caras convidarem Sumi para sair e serem ignorados. No entanto, quando ela viu Shintaro, ela se iluminou e foi ao seu encontro. Enquanto Shintaro se perguntava o que estava acontecendo, ela disse que estava esperando por ele, já que é isso que os amigos fazem. Depois, Izumi sugere uma lista de atividades pesquisadas no Google para novos amigos. No entanto, Shintaro a lembra que eles têm um trabalho para ir. Ele então sugere que eles caminhem juntos para o trabalho, mas Izumi insiste que tem que ser especial porque é a primeira vez dela saindo da escola com um garoto. Então eles decidiram caminhar juntos para casa em outra ocasião, quando estivessem livres. Enquanto isso, na casa de Shintaro, ela se pergunta onde Shintaro trabalha e pede ajuda a um gato por desespero. Na loja onde Shintaro trabalhava, seu chefe perguntou se ele estava namorando Izumi. Surpreso com a pergunta, Shintaro diz que são apenas colegas de escola. Seu chefe então pergunta por que Izumi pediu para estar nos mesmos turnos que ele. Em resposta, Shintaro diz que são apenas amigos. Enquanto isso acontecia, uma colega de trabalho se juntou a eles e disse que tentou ser amiga de Izumi, mas foi rejeitada. Mais tarde, Shintaro vai pegar os pedidos dos clientes e encontra Tawa e Satsumi sentadas juntas. Ele então pergunta como as duas encontraram a loja, e Tawa explica que disse a um gato para trazê-la, mas se perdeu no meio do caminho. No entanto, Satsumi apareceu bem a tempo. Depois disso, Satsumi afirma que só queria um parfait, pare o táxi. Depois ele pegou os pedidos delas e se afastou. Um cliente chamou um atendente e Tawa se levantou para atendê-los. Satsumi então lhe diz para relaxar e deixar os atendentes fazerem o trabalho deles. Pouco depois, Izumi avista Tawa e Satsumi e informa Shintaro que ele tem visitas. Isso chamou a atenção de seu chefe, então ele a chamou e pediu para ela pegar leve com os comprimidos da felicidade. Ao ouvir isso, Izumi se aproxima de Satsumi e diz que não podem ser amigas no trabalho. Depois que Shintaro diz que entende, Izumi sai antes que ele possa dizer mais alguma coisa. Enquanto isso, Satsumi decidiu ver o cardápio com Tawa e perguntou se ela gostaria de pedir algo para comer. Tawa então diz que já preparou o jantar, fazendo Satsumi perceber que ela não é material para a esposa. Depois, Izumi se sentiu apertada e foi se aliviar. Pouco depois, Shintaro chega e encontra Tawa atendendo os clientes. Ele de repente a puxa para uma conversa particular, onde ele lhe diz para ficar em casa se ela quiser ajudar. Ela então pergunta se ele estava se matando de trabalhar por causa dela. Em resposta, Shintaro diz que só precisava da experiência. Tawa começa a se sentir como uma aproveitadora, e Shintaro consegue conquistá-la com palavras doces. Enquanto isso, seu chefe, que estava espiando enquanto eles conversavam, é abordado por Izumi. Ela então pediu que seus turnos fossem ajustados para quando Shintaro não estivesse trabalhando. Mais tarde naquele dia, enquanto Shintaro e Tawa preparavam, Tawa anunciou que a comida estava pronta. Com isso, Shintaro diz a Tawa que o fogão deveria ser deixado na cozinha. No entanto, Tawa disse que liberaria espaço mantê-lo perto de onde eles comiam. Curioso, Shintaro pergunta o que os anjos comiam no céu, e Tawa responde dizendo que comida quente cresce em árvores no céu. Na casa de Satsumi, ela tenta descobrir quem tem mais chances com Shintaro.
Ela então se lembra de Shintaro pedindo conselhos sobre coisas para comprar para Tawa. Satsumi havia bancado a Doutora do Amor, mesmo estando com ciúmes. Depois disso, ela se lembra de quando Shintaro revelou que seus pais moram fora do país, mas ele escolheu ficar e morar sozinho por causa do apelo da vida de solteiro. Enquanto se preocupava com Shintaro, ela também se preocupava se tinha alguma chance de competir contra um anjo e uma mulher da neve. Pouco depois, Satsumi se sente incomodada com seu crush, contando a ela sobre outra garota. Ela pensou que as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse agido antes. Sentindo-se deprimida, Satsumi desejou poder ter chifres e presas para melhorar suas chances com Shintaro. A mãe de Satsumi notou sua melancolia e perguntou se ela estava tendo problemas com garotos. Em resposta, Satsumi perguntou se ela tinha algum ancestral sobrenatural, mas a resposta de sua mãe não a fez se sentir melhor. Enquanto ela pensa em maneiras de fazer Shintaro se apaixonar por ela, sua mãe de repente a chama e lhe entrega um bilhete que ela ganhou em um sorteio. Seu irmão gritou sobre ser a criança negligenciada, sua mãe então pediu a Satsumi para sair com suas amigas, mas tudo o que ela conseguia pensar era nela e Shintaro se divertindo. Ela agradeceu à mãe, ignorando seu irmão tagarela. No dia seguinte na escola, enquanto Shichi se gabava de sua conquista sem graça, Satsumi pensou em convidar Shintaro sozinha e ensaiou seu discurso com antecedência. No entanto, como não conseguiu se livrar de Shichi, ela decidiu deixá-lo ir junto, mas ainda não conseguiu dizer as palavras. Nesse ponto, ela percebeu o quão perdedora ela era. Quando a escola fechou, Satsumi segurou o bilhete desejando que ele pudesse falar por ela. Felizmente, Shichi pega o bilhete e lê seu conteúdo. Depois de confirmar que Shintaro não estava trabalhando naquele dia, ele sugeriu que eles fossem juntos. Enquanto Shuichi celebrava antecipadamente, um colega de clube veio lembrá-lo de que eles tinham algum trabalho a fazer depois da escola. Decepcionado, Shuichi fez um discurso de despedida e disse a seus amigos para se divertirem em sua ausência. Em resposta, Satsumi o agradeceu por se tornar útil pela primeira vez desde que o conheceu. No caminho, Shintaro decidiu fazer um desvio para a biblioteca. Quando chegaram, Satsumi antecipou um beijo na biblioteca. Mas para sua decepção, Shintaro disse que ficou acordado a noite toda pesquisando criaturas míticas e precisava de livros sobre elas. Decepcionada, Satsumi pergunta se criaturas míticas são sua especialidade agora, mas Shintaro diz que é apenas um aprendiz curioso. Depois disso, ela finge um sorriso e sugere alguns livros para se sentir menos constrangida. Shintaro então a elogiou por ser prestativa, referindo-se à sua confissão no parque. Envergonhada, Satsumi lhe diz para esquecer que ela já disse aquilo. Depois de lerem os livros por um tempo, Shintaro diz que está muito cansado, enquanto Satsumi finge que estava se divertindo. Depois disso, ela descobre algo novo sobre uma criatura mítica e decide perguntar a Shintaro sobre isso. No entanto, Shintaro já estava no mundo dos sonhos. Satsumi então decidiu deixá-lo descansar, já que ele ficou acordado a noite toda. Depois disso, ela teve um déjà vu induzido pela paixão e confessou seus sentimentos ao rapaz adormecido. Depois de uma hora, eles se prepararam para sair, mas começou a chover. Shintaro pede desculpas por arruinar as esperanças românticas de Satsumi, mas ela minimiza, mentindo que também gostou da soneca. Depois, Shintaro sugere que ela pegue o donut para o jantar, mas Satsumi de repente entra na chuva, insistindo que eles devem comer os donuts juntos. No caminho, um garoto passa apressadamente por eles e de repente tropeça, então Satsumi corre para ajudar. O garoto então revela que seu guarda-chuva estava danificado e que ele precisava chegar à escola preparatória o mais rápido possível. Satsumi alegremente deu seu guarda-chuva ao garoto para impressionar Shintaro. Depois, enquanto compartilhavam o guarda-chuva de Shintaro, ela pediu desculpas por ser generosa demais, mas Shintaro diz que ela é incrível. Shintaro então pergunta se ela quer ir pegar outro guarda-chuva, mas Satsumi pergunta se está tudo bem em compartilhar o dele. Enquanto esperava pela resposta de Shintaro, ela se culpou por ser uma covarde e mudou de ideia. No entanto, Shintaro diz que está tudo bem em compartilhar, então eles vão pegar os donuts como planejado e comem juntos. No dia seguinte, Shintaro se lembra de seus planos de sair com Izumi sempre que ambos estivessem de folga e a encontra esperando por ele depois da escola. Ele a esperou preocupado que pudesse ter uma noite chata. No entanto, no caminho, Izumi tinha muito a dizer sobre personagens de mangá e anime. Ela então pergunta se ele reconhece alguns personagens de anime, mas Shintaro diz que não é tão viciado em anime quanto ela. Quando Izumi perguntou o que eles fariam à noite, Shintaro parecia um peixe fora d'água. Enquanto caminhavam, passaram por alguns estudantes que ficaram surpresos ao descobrir que Izumi não era muda. Depois de um tempo, Izumi pede a Shintaro para esperá-la e entra em uma loja para comprar sorvete. Quando ela retorna, ela apresenta um a Shintaro. Enquanto eles desfrutam do sorvete juntos, Shintaro diz que fazia tempo que não tomava sorvete, enquanto Izumi disse que sentia falta da sensação do sorvete em sua língua. Pouco depois, Shintaro descarta sua garrafa vazia e diz a Izumi para fazer o mesmo. No entanto, Izumi parecia bastante apegada à garrafa. Depois, Izumi disse que estava feliz por poderem passar um tempo juntos, já que ela estava ansiosa por isso e não dormiu o suficiente porque era a primeira vez dela saindo com um garoto. Depois ela também não conseguiu dormir na noite em que revelou seu segredo a ele, surpreendendo Shintaro. Em resposta, Shintaro disse que também teve um sonho estranho com um kappa naquela noite. Pouco depois, Izumi agradeceu a Shintaro enquanto se separavam, e disse que ele compraria o sorvete na próxima vez que saíssem. Quando ela chega em casa, Izumi se despe e tira mal a embalagem do sorvete que havia guardado como lembrança de sua primeira saída com Shintaro. Ao chegar em casa, Shintaro abre a porta e encontra Tawa e sua irmã Shui, com pouca roupa.
A irritada Shui de repente marcou Shintaro com a palma da mão e o chamou de idiota culto. O que eu fiz? Quando Tawa tenta ajudar Shintaro a se levantar, a pequena pirralha se intromete e diz que precisa levar Tawa de volta ao céu. Mais cedo naquele dia, enquanto Tawa dobrava as roupas de Shintaro, ela ouviu um som na varanda e decidiu verificar. Ao chegar lá, ela avistou uma pena caindo e logo encontrou Shu de bruços. Feliz em ver a irmã, Shu abraçou Tawa e chorou dizendo que teve uma aterrissagem terrível. Depois disso, Tawa perguntou se ela estava machucada e ofereceu-lhe um banho. Depois que ela narra como Shu aterrissou, Tawa pede a Shui para se apresentar. Após sua breve introdução, Shui se despede e diz a Tawa que é hora de ir. Ela então de repente puxa Tawa em direção à varanda onde elas discutem se devem ir ou não. Tawa então deu a Shui um pouco de leite para acalmar seus nervos em fúria. Depois disso, enquanto Shui desfruta do leite, Shintaro a encara, perguntando-se por que ela o lembrava de Cúpido. Depois, Tawa pergunta a Shui por que ela veio à Terra, já que não era permitido aos anjos fazer isso. Shui então disse que obteve permissão de Deus porque estava muito preocupada com Tawa. Tawa lembra a Shui que ela está na Terra há apenas uma semana e pergunta como ela encontrou o caminho. Em resposta, Shui diz que simplesmente seguiu a aura de Tawa e acabou na varanda. Depois disso, Shui pergunta a Tawa por que ela escolheu morar em uma lata de lixo e Tawa lhe diz que está apenas morando de favor com Shintaro. Shui então pergunta com desdém quem e o que diabos ele era. Ao saber que Shintaro é um homem, Shu perdeu a cabeça dizendo que todos os homens são animais cultos, enquanto Tawa tentava convencer Shui de que Shintaro era diferente. Depois Tawa ofereceu a Shui um pouco de comida para acalmá-la. No entanto, isso só a deixou louca, já que sua irmã agora era uma simp descarada que cozinha e limpa. De frente para Shintaro, Shui perde a calma e exige saber o que ele fez com Tawa. Nesse momento, Shintaro encontra sua voz e pede desculpas por não ter se apresentado. Depois de se apresentar, Shui insistiu que ele era um tolo culto que mexeu com a cabeça de sua irmã e a fez sua escrava. Para se sentir melhor, Shui decide que tem que enterrar Shintaro. No entanto, Tawa diz que ela fez suas escolhas e repreende Shui por falar como um demônio. Depois, Shui pede desculpas e diz que enviará Shintaro para seu criador. Tawa então tenta suborno do leite novamente, mas Shui logo a puxa em direção à varanda. No entanto, Tawa recusa, dizendo que não poderia abandonar sua missão e que era perigoso sair. Em resposta, Shui pergunta a Tawa como ela pretende aprender sobre as pessoas se não sair. Depois disso, ela diz a Tawa para pensar fora da pequena caixa de Shintaro e segui-la de volta ao céu. De frente para Shintaro, Shui pergunta a ele como ele se sente sobre Tawa morar com ele. Em resposta, Shintaro diz que tem sido uma jornada acidentada, mas Tawa tem sido uma adição interessante à sua vida, que de outra forma seria chata. Enquanto Tawa ficou vermelha com este comentário, Shu se encolheu com a cena e decidiu tirar Tawa de lá de qualquer maneira que pudesse. Depois disso, Shui pergunta a Tawa por que ela estava disposta a jogar sua vida fora por causa de um mero mortal. Tawa responde dizendo que Shintaro lhe deu um lugar para ficar e a faz feliz, apesar de ser uma estranha. Ela então disse que queria ficar com Shintaro para fazê-lo feliz em troca. Quando ouviu isso, ela lacrimejou e fugiu da cena. Pouco depois, Tawa e Shintaro foram atrás dela, mas não a encontraram. Enquanto a procuravam, Tawa revelou que os anjos se sentem melhor quando estão mais perto do céu, então eles decidiram verificar o telhado. No caminho, Tawa pediu desculpas pelos comentários rudes de Shui, mas Shintaro minimiza, dizendo que faria o mesmo se estivesse no lugar dela. Quando chegaram ao telhado, encontraram Shui sentada sozinha, então Tawa se aproximou dela e pediu desculpas por ser egoísta. Surpresa, Shui lacrimejou novamente e disse a Tawa que também sentia muito. Depois, elas se abraçaram enquanto Shintaro apreciava a vista. Enquanto Shintaro pensava que Shui tinha um lado fofo, Shui lhe lançou um olhar de lado maligno, fazendo-o mudar de ideia. De repente, uma pérola no peito de Tawa começou a brilhar. Então Shintaro perguntou se ela estava prestes a explodir. Tawa então explica que Shui está prestes a ser enviada de volta ao céu. Depois disso, Shui implora a Deus para lhe dar mais tempo e pergunta a Tawa se ela realmente quer ficar. Quando Tawa diz que não vai embora, Shui encara Shintaro e lhe diz para cuidar de Tawa se ele quiser viver muito. Depois disso, Shui desaparece enquanto Tawa e Shintaro observam. Enquanto verificava algumas plantas, Tawa diz que Shui não estava totalmente errada, já que ela tinha que sair para aprender mais sobre os humanos. Shintaro concorda e diz que está apenas tentando mantê-la segura. Ele então sugere que eles façam caminhadas juntos depois do jantar para ajudar Tawa a se acostumar. Tawa gostou da ideia e agradece a Shintaro por ser gentil. Alguns dias depois, durante a caminhada pós-jantar, Shintaro explica como os semáforos ajudam na travessia. No entanto, Towa interpreta mal sua explicação. Ao chegar em casa, enquanto eles assistiam Netflix e relaxavam, Shintaro pensou em deixar Towa aprender a pegar ônibus e trens. No entanto, ele mudou de ideia pensando em tudo o que poderia dar errado. Depois disso, Tawa fez comentários sobre alguns sanduíches de frutas exibidos na TV. Então Shintaro disse que a loja ficava a apenas uma viagem de trem se ela quisesse ir. Surpresa, Tawa pergunta se os lugares mostrados na TV são reais. Em resposta, Tawa diz que as lojas e os sanduíches de frutas são reais. Ele então perguntou se ela queria ir pegar alguns. Pouco depois, eles foram à estação de trem, onde Shintaro mostrou a Tawa como embarcar em um trem.
Depois de andar de trem por um tempo, eles chegaram ao seu destino. Tawa viu muitas pessoas pela primeira vez e tentou correr por aí, mas Shintaro a parou e disse para ela ter cuidado. Depois disso, Tawa agarra as mãos dele para puxá-lo na direção das lojas, enquanto Shintaro se pergunta por que suas calças estão de repente molhadas. Quando chegaram às lojas, Tawa ficou super animada com os sanduíches de frutas, então eles compraram alguns e comeram juntos. Vendo o quão animada ela estava, Shintaro se sentiu bem por tê-la levado. Depois, eles exploraram a cidade e fizeram um passeio de pedalinho de cisne. Durante o passeio, eles encontraram uns idosos que os chamaram de jovem casal. Tawa então perguntou o que aquilo significava, mas Shintaro ignorou a pergunta dela. Mais tarde, eles avistam uma loja de dango, e Tawa tenta agarrar Shintaro de novo, mas ele recusa, dizendo que demonstrações públicas de afeto não são a sua praia. Enquanto Tawa se sentia envergonhada por ter exagerado, uma mulher ao telefone esbarrou nela e seguiu em frente sem pedir desculpas. Shintaro então tenta bancar o homem, no entanto, Tawa diz que ele não deveria, já que ela não se machucou. No caminho para casa, Tawa agradece a Shintaro por tê-la proporcionado um bom momento. Ela então diz que ele poderia ter o que quisesse para o jantar, bastava pedir. O que você quer dizer com isso? No entanto, Shintaro não pegou a indireta e sugeriu que pegassem algumas refeições na loja de conveniência. Ao chegar em casa, Tawa corre na frente para fazer chá enquanto Shintaro a segue. Ao chegar à porta, ela encontra a tia de Shintaro, Mary, sentada e se pergunta quem é aquela garota sem teto. Shintaro se juntou a ela e ficou surpreso ao ver Mary, que de repente pulou nele. Pouco depois, Mary devorava o jantar deles enquanto a dupla a observava, maravilhada. Mary então se desculpa por não ter procurado Shintaro, dizendo que estava ocupada com o trabalho. Shintaro responde dizendo que ela sempre foi uma eremita e deveria sair mais. No entanto, Mary reclamou de não ter tempo suficiente. Nesse momento, ela engasgou com a refeição e Tawa lhe deu um pouco de água. Depois disso, Shintaro apresenta Mary a Tawa e diz que ela é a proprietária do apartamento dele. Antes que ele pudesse terminar, Mary acrescentou que escreve mangá para viver enquanto fazia um escândalo. Shintaro então perguntou se ela estava bêbada, mas Mary respondeu que não dormia há dias. Parecendo confusa, Tawa pergunta o que é um mangá e Mary se pergunta se ela foi recém-colhida de uma caverna. No entanto, Shintaro mostra a ela um mangá. Mary então percebe que o mangá não é obra dela, então ela pergunta por que Shintaro não compra o trabalho dela. Em resposta, ele diz que o trabalho dela não lhe dá a emoção que ele precisa. Mary fica irritada e diz a Shintaro para esquecê-la. No entanto, ele acrescentou que tias razoáveis não terminam o jantar de seus sobrinhos. Depois disso, ela se desculpa e diz que esperou muito tempo pelo retorno dele. Shintaro perguntou por que ela não ligou e ela explicou que teve que deixar o telefone em casa porque seu editor instalou um rastreador GPS nele. Depois disso, Tawa se oferece para cozinhar, mas Mira de repente anuncia que veio com um bolo. Shintaro perguntou qual era a ocasião e Mira disse que era seu aniversário. E como ninguém a parabenizou, ela veio comer o bolo com seu sobrinho favorito. Depois ela inundou o quarto com suas lágrimas enquanto Shintaro a consolava. Pouco depois, a celebração em casa começou, mas Mary não conseguia fechar suas torneiras de lágrimas. Então Tawa lhe ofereceu um lenço para limpar o rosto. Mira agradece a Tawa por ser tão gentil. Nesse momento ela pergunta a Shintaro quem ela é. Enquanto Shintaro tentava inventar uma mentira, Tawa se apresentou e disse que Shintaro a ajudou de muitas maneiras. Com um sorriso astuto, Mary pergunta se a dupla estava namorando, e Shintaro diz que são apenas colegas de classe. Quando ela o elogiou por ser um playboy, Shintaro acrescentou que eles estavam planejando um festival escolar. Virando-se para Tawa, Mary pergunta se Shintaro está estudando na escola ou paquerando as garotas bonitas. Enquanto Tawa se pergunta o que ela quis dizer, Shintaro diz a Mary para parar de besteira. No entanto, ela diz que precisa saber, já que é a guardiã dele. Depois disso, Mary acusa Shintaro de ser ingrato, já que ela trocou suas fraldas e cuidou dele quando era mais jovem. Ela então pergunta a Tawa se ela gostaria de ver algumas fotos de infância de Tawa. Diante disso, Shintaro protesta, mas Mary diz que ele não tem nada com que se preocupar. Mais tarde, Tawa sai para fazer chá enquanto Mary e Shintaro conversam sobre ela. Mary então pergunta se Shintaro acha que tem uma chance com Tawa, mas ele diz que ela está completamente enganada. Depois disso, Mary foi usar o banheiro e perguntou por que havia duas escovas. Shintaro de repente diz que gosta de alternar suas escovas. Enquanto Mary usava o banheiro, sua imaginação voou longe. Então ela de repente sai e diz a Shintaro para ficar longe de drogas e orgias. O que? Depois de um tempo, Shintaro diz a Mary que ela já abusou da hospitalidade. Em resposta, ela diz que a família de Towa deve estar preocupada com ela. Então ela sugere que eles voltem para casa e passem em uma loja de conveniência depois. Shintaro concordou relutantemente enquanto Towa entrava em pânico. No caminho, Towa pergunta a Shintaro qual é o plano. Então ele diz a ela para voar para a varanda assim que se separarem. Pouco depois, Tawa agradece a Mary por caminhar com eles e sai correndo. No entanto, Mary a para e tenta interceder por Shintaro. Depois que se separam, Tawa voa para a varanda como planejado, enquanto Shintaro e Mary voltam para o apartamento. Shintaro então diz a Mary para ir embora, já que está ficando tarde, mas ela recusa, dizendo que planeja dormir lá. Shintaro insiste para que ela vá embora, mas Mary recusa, dizendo que terá que voltar ao trabalho se for para casa. Após um momento intenso de repreender seu editor por ser um incômodo, Mary revelou que seu editor era o famoso Keita. Shintaro de repente surta, imaginando por que uma lenda dessas estaria associada à sua tia fracassada.
Isso fez Mary emburrar e se afogar em autopiedade. No entanto, Shintaro tentou aumentar sua autoestima, mas Mary era uma causa perdida. Depois Mary concluiu que não iria para casa e pediu um cobertor. Parecendo derrotado, Shintaro olha para Tawa pela janela e ela silenciosamente lhe diz que ficará bem na varanda. De repente, Shintaro ouviu alguém bater e se perguntou quem era. Quando ele vai verificar, Mary diz para ele não abrir, no entanto. Shintaro abre a porta e uma sócia de Ryuki entra no quarto. Ela então se aproxima de Mary e diz que ela não pode fugir para sempre. Assustada, Mary pergunta a Kita como ela a encontrou, e Kita responde dizendo que Mary não era tão inteligente quanto pensa. Depois, Shintaro se apresentou como sobrinho de Mary e agradeceu a Kita por cuidar de Mary. Kita então se desculpa por manter Mary afastada de seus deveres de guardiã. Depois disso, ela prometeu deixar Mary visitá-lo com mais frequência. No entanto, Shintaro diz que isso não seria necessário. Depois disso, Kita deseja feliz aniversário a Mary e diz que foi à casa dela com bebida e bolo para celebrar, mas entrou em pânico quando o lugar estava vazio. Depois, Kita e Mary saem para começar sua mini festa. Depois disso, Shintaro pede desculpas a Tawa por envolvê-la em seu drama familiar. No entanto, Tawa diz que gostou de cada pedacinho. Algum tempo depois, quando Shintaro sai do trabalho, uma garota com aparência emo esbarra nele e pede que ele a ajude a despistar seus perseguidores. Então Shintaro a puxa e ambos escapam. Exaustos da perseguição, os perseguidores pararam e disseram que estavam apenas tentando devolver o livro dela. Pouco depois, enquanto Shintaro tenta recuperar o fôlego, ele percebe Lilishka o cheirando e de repente se afasta dela. Depois disso, Lilishka diz que ele cheirava delicioso e Shintaro diz que é porque trabalha em um restaurante. Ele então pergunta por que ela estava sendo perseguida. Em resposta, a idiota diz que não tem ideia, mas acha que devem ser caçadores de vampiros que a rastreiam há séculos. Chocado com as afirmações dela, Shintaro se perguntou por que toda pessoa nova que ele conhece tem asas ou presas. Durante a performance de Laliska, sua lente de contato caiu, então Shintaro percebeu que os olhos dela não eram realmente vermelhos. No entanto, Leliska reclamou de um olho latejante e tirou seu tapa-olho, revelando seu outro olho. Depois disso, ela afirma que seu olho vermelho era prova de sua sede de sangue. Pouco depois, a outra lente de contato caiu e ela entrou em pânico dizendo que as lentes custavam muito. Shintaro percebeu que estava na rodovia Kan e desmascarou o blefe dela. Em sua defesa, Lilithiaka diz que é uma vampira de verdade, que estava apenas trocando de pele. Então ocorreu a Shintora que ele não era um imã de demi-humanos. Depois disso, Shintaro pergunta se Lilithiaka gostaria de ir à delegacia, no entanto. Ela diz que conhece um lugar seguro e pede a Shintaro para acompanhá-la até lá. Depois, Shintaro acompanha Lilithiaka até o café onde ela trabalha. Ela então pede a Shintaro para esperar lá dentro, para que ela possa retribuir a ajuda. Shintaro recusou a oferta dela e foi embora. Mais tarde naquele dia, Shintaro conta a Tawa sobre seu encontro com Lilithiaka. Tawa achou legal, mas Shintaro discordou. Pouco depois de ambos irem dormir, Lilithiaka pousou na varanda. Shintaro acorda e sente uma presença atrás dele. Ao olhar, ele encontra Lilithia o lambendo e grita a plenos pulmões. O barulho dele acordou Tawa, que viu Lilithia e presumiu que ela era uma visita. No entanto, Shintaro diz que ela é a garota sobre quem ele falou. Depois disso, ele pergunta a Lilithia como ela o encontrou e ela diz que seguiu o cheiro dele. Surpreso, Shintaro pergunta a Tawa se ele fede, e ela diz que ele cheira bem. Depois, Loshka diz que entrou pela varanda. Ouvindo isso, Shintaro a chama de invasora e ameaça chamar a polícia. No entanto, Loshka se recusa a sair a menos que possa lamber e cheirar Shintaro. Diante disso, Shintaro pensa que ela é louca e pede para ela ir embora. No entanto, Tawa achou legal conhecer uma vampira pela primeira vez. Shintaro então diz a Tawa que Liliska era apenas uma palhaça fantasiada. De repente, Liliska bateu as asas e começou a voar. Shintaro então perde a cabeça, sem saber no que acreditar. Ele então pergunta por que ela usou lentes de contato. Em resposta, Lilishka diz que vampiros japoneses não têm olhos vermelhos, o que ela gosta. Depois ela se apresenta à dupla, mas Shintaro insiste para que ela saia do apartamento dele. Lilishka recusa, dizendo que não vai mordê-lo já que é uma vampira com limites. Depois disso, ela diz que se treinou para beber outros fluidos vermelhos em vez de sangue. Surpreso ao ouvir isso, Shintaro verifica sua geladeira em busca de alguma bebida vermelha e oferece a Lilishka uma ameixa colhida em vez disso. Lilishka de repente pula em Shintaro, implorando por uma mordiscada. Durante a noite, Lilishka importuna Shintaro, mas ele recusa a mordida. Na manhã seguinte, quando acordaram, Lilishka não estava em lugar nenhum, então presumiram que ela havia sido reduzida a cinzas pelos raios do sol. Durante o dia na escola, Shintaro se preocupou com Lilishka, imaginando se ela realmente virou cinzas ou deixou o apartamento. Ele então decide ir procurá-la mais tarde no café onde ela trabalha. Enquanto isso acontecia, Satsumi se aproximou de Shintaro e disse que já tinha visto zumbis mais energéticos. Ela então diz que os próximos exames devem estar cobrando seu preço dele. Nesse momento, Shintaro percebeu que ainda era estudante. Surpresa com a reação dele, Satsumi lhe diz que o exame é daqui a uma semana. Enquanto isso, Shintaro se pergunta como Tawa se tornou sua prioridade de vida. Mais tarde, durante o intervalo para o almoço, a caminho da loja da escola, Shuichi pede a Shintaro para pegar um pudim para ele. No caminho de volta, Shintaro decide comer antes de retornar e de repente é lambido na bochecha.
Surpreso, ele encontra Lítica ao lado dele e pergunta o que diabos ela está fazendo. Depois ele pergunta por que ela está usando um uniforme escolar e Lítica revela que também é estudante. Depois disso, ela diz que apenas seguiu o cheiro dele e o encontrou, fazendo Shintaro se perguntar se ela é um cachorro. Shintaro então diz que pensou que ela tinha sido queimada pelo sol. Em resposta, Lilisca diz que não é uma caminhante noturna, mas que não gosta do sol. Depois de um tempo, Shintaro se lembra que Shuichi estava esperando por ele e de repente vai embora. Quando Shintaro se encontra com seus amigos, ele pergunta a Satsumi se ela conhece Lilitia. Após a descrição dele, Satsumi diz que a viu por aí. No entanto, alguns outros estudantes intervieram e disseram que Lilitia era uma esquisita que alegava ser uma vampira no primeiro dia de aula. Enquanto falavam sobre ela, Satsumi a avistou espiando-os. Depois da escola, Shintaro decide ir para casa e dizer a Tawa que Lilisca está bem. No entanto, ele é parado por Satsumi, que se oferece para lhe dar suas anotações para ajudá-lo a se preparar para os próximos exames. Ela então sugeriu que fossem à biblioteca para que ele pudesse copiar as anotações. Enquanto Satsumi celebrava sua coragem de perguntar, um morcego de repente traz uma carta convidando Shintaro. Ele de repente deixa Satsumi e segue o morcego. O morcego então o leva à sala de pesquisa oculta, mas Shintaro se recusa a entrar. De repente, Lilitia abre a porta e o convida a entrar. No entanto, Shintaro diz a ela para parar de enviar seu familiar pela escola. Ao entrar na sala, Lilitia faz várias ofertas para que Shintaro seja amigo dela. No entanto, Shintaro diz que isso não vai acontecer. Depois, ela acusa Shintaro de não querer ser visto com ela e diz que sente que o destino os uniu. Ela então recorre a cheirar Shintaro à força, mas é interrompida por Tsutsumi e Izumi que invadem. Surpresas ao ver Lilisca voando, as garotas se admiram. No entanto, Satsumi ficou emburrada por ser tão comum e excluída. Depois, Lilisca pediu desculpas por incomodar Shintaro e disse que estava apenas viciada no cheiro dele. Lilisca então usou uma carta de chantagem emocional e diz que gostaria de ser amiga de Shintaro. Comovido pela confissão dela, Shintaro então diz que ela pode vir quando quiser. Depois disso, Izumi diz que gostaria de vir também, no entanto, Shintaro diz que gostaria de perguntar a Tawa. Algum tempo depois, no clube de pesquisa oculta, Shintaro diz que é um alívio que os exames tenham terminado. Izumi e Tsutsumi então se lembram de quando planejaram fazer um estudo em grupo para os exames, e Lilisca sugeriu que usassem a sala do clube em vez do apartamento de Shintaro. Depois, conversaram sobre como usar a sala do clube, ajudou em suas preparações para os exames. De repente, Lilitia espreita de um caixão e agradece a Satsumi pela ajuda durante os exames. Enquanto ela diz que não é nada, Shintaro também a agradeceu, dizendo que teria reprovado se não fosse pela ajuda dela. Isso fez Satsumi corar porque Shintaro a chamou pelo primeiro nome pela primeira vez. Depois disso, Satsumi aponta que a presença deles pode incomodar os outros membros do clube de ocultismo. Izumi então sugere que eles vão a algum lugar para celebrar a conclusão de seus exames. Shintaro então pergunta se Lilisca se juntará a eles. Lilisca então respondeu fazendo um escândalo e explicando a origem de seu nome. No entanto, apenas Izumi parecia entendê-la. Então Shintaro pensou que era coisa de demi-humano. Depois, quando se preparavam para sair, Shintaro perguntou a Lilitia quem eram os outros membros do clube. Ela então os apresentou a um esqueleto na sala, que ela alegava ser outro membro do clube. Enquanto Lilitia diz que há mais um membro, Shintaro abre a porta para sair da sala, mas coincidentemente esbarra em Hisui, que então cai, expondo suas coisinhas. Ele então pediu desculpas a ela, mas a chorona disparou como um alarme de tornado. Pouco depois, Lilisca apresentou Hisui como a terceira membro do clube de ocultismo, enquanto os outros lhe perguntavam por que ambas pareciam tão pequenas. Depois disso, Shintaro se apresentou, mas Hisui não estava com humor para socializar. Lilisca então culpa a reação dela pelo ódio que sente por humanos. Ouvindo isso, Satsumi explicou a Hisui que eles já estavam de saída, então eles saíram. No entanto, Shintaro para perguntar se Lilisca gostaria de sair com eles. Depois de pensar um pouco, Lilisca decide que o clube pode ir para o inferno, surpreendendo Hisui e os outros. No entanto, no caminho, Lilisca explicou que os membros anteriores do clube haviam se formado e o clube precisava de novos membros. Ela então ofereceu aos amigos as fichas de inscrição, mas Shintaro disse que não estava interessado. Enquanto Sumi e Satsumi esperam ouvir a resposta dele, Lilisca tenta persuadir Shintaro sobre os benefícios sem graça de entrar no clube, mas Shintaro recusa e pergunta a Hisui por que ela se juntou ao clube. Hisui de repente perdeu a capacidade de falar, fazendo Shintaro pensar que ela o odiava. Depois disso, Lilisca explicou que Hizu era uma rata de biblioteca que odiava estar perto de pessoas. Então ela escolheu ler na sala do clube de ocultismo em vez da biblioteca. Depois, Izumi e Satsumi perguntaram a Shintaro onde deveriam ir para a celebração. Enquanto ele pensava em uma resposta, a atenção deles foi atraída para um festival acontecendo nas proximidades. Enquanto exploram o recinto do festival, Irumi e Shintaro revelam que é a primeira vez deles em um festival. Satsumi então perguntou a Hisui se ela já tinha ido a algum festival. Em resposta, Hisui diz que adora festivais de verão. Nesse momento, Shintaro percebe que Lilisca está desaparecida.
No entanto, Glishka de repente se junta a eles, parecendo um palhaço de circo. Shintaro pergunta o que ela estava aprontando e ela diz que é a maneira dela de se expressar. Depois disso, Lilishka diz que podia sentir pelo cheiro dele que Shintaro estava incomodado e pede para ele desabafar. Shintaro então diz que está preocupado que Hisui o odeie. Depois disso, Lolishka diz que é provável que ele tenha visto a calcinha dela quando ela caiu. Hisui então responde dizendo que não é nada disso, enquanto Shintaro também nega ter visto qualquer coisa. Virando-se para Shintaro, Izumi diz que não é grande coisa e o lembra de quando ele viu a dela também. Depois, Satsumi sugere que eles vão comer alguma coisa e Izumi de repente agarra Shintora e o puxa para longe. Pouco depois de saborearem um sorvete juntos, as garotas foram buscar algumas batatas com manteiga enquanto Shintaro fazia uma exploração pessoal. Enquanto ele explorava algumas barracas de pepino, Hizu apareceu e ele perguntou se ela também queria pepinos. Hisui de repente fica atordoada novamente, então Shintaro compra 2 pepinos e lhe dá um. Enquanto ele tentava sair, Hizu disse que ele havia entendido mal. Quando Shintaro pergunta o que ela quer dizer com isso, as outras garotas se aproximam e se juntam a eles. Pouco depois, quando decidiram ir para casa, Lilashka ficou na beira de uma ponte e murmurou algumas palavras assustadoras. Depois disso, ela dá um passo para fora da ponte e Shintaro tenta bancar o herói, mas cai no rio enquanto Lilishka bate as asas. Enquanto as outras garotas entravam em pânico, Hisui mergulha atrás dele e o tira da água. Depois disso, Lilishka pediu desculpas por ter enlouquecido enquanto as outras garotas perguntavam se Shintaro estava bem. Depois Hisui explica a Shintaro que ela acha difícil conversar com meninos porque isso a deixa nervosa. Ouvindo isso, Shintaro pede desculpas pelo mal-entendido e diz que está feliz por terem conseguido resolver. No entanto, depois, um halo apareceu na cabeça de Hisui e uma concha nas costas dela. Eles então perceberam que ela era uma capa. Depois disso, Lusca diz que sabia o tempo todo, mas não podia vazar o segredo de uma amiga. Ela então revela que um capa se transforma quando toca na água depois de comer um pepino. Enquanto Shintaro se culpa, Irumi diz que o segredo dela está seguro com o grupo, já que são um grupo de esquisitos. Depois Shintaro convidou Tawa para conhecer Hisui. Em outro dia, Shintaro diz que nunca viu Toa brava com nada. Quando ela às vezes, Shintaro responde dizendo que está tudo bem, em gritar com ele se ela ficar brava por qualquer motivo. Depois disso, Shintaro perguntou por que ela não ficou brava quando uma senhora esbarrou nela no parque, e ela disse que era porque era inútil. Isso faz Shintaro pensar que é coisa de anjo, no entanto. Ele se lembra de Shui e muda de ideia. Enquanto Tawa preparava a comida, ela decidiu dar a Shintaro um pouco da comida, alimentando-o. No entanto, Shintaro não tinha tido nenhuma aula de romance doméstico, então ele pegou a comida e se serviu. Mais tarde, quando voltaram da escola, Izumi avistou um café recém-inaugurado e arrastou Shintaro para conferir enquanto Satsumi a seguia. Pouco depois, Tawa passa pelo café e vê Izumi tentando alimentar Shintaro com uma colher, então ela fica irritada. Enquanto isso, Shintaro diz a Izumi que ele não é um bebê, que precisa ser alimentado com colher. Depois Shintaro vai para casa com um bolo, mas encontra Tawa emburrada. Ele então perguntou se ela estava brava. Então Tawa respondeu com uma cara fechada, dizendo que não estava brava. Quando ele pergunta por que ela está com o rosto tão vermelho, Tawa muda de ideia e decide comer o bolo. Enquanto comiam, Shintaro anunciou que estaria de férias de verão a partir do dia seguinte. No entanto, ele estará fora, trabalhando para manter o salário entrando. Tawa então diz que está tudo bem, já que morar com ele era divertido o suficiente. Na casa de Izumi, enquanto ela assistia TV, ela se lembrou de como arruinou seu primeiro esforço para fazer amigos, e concluiu que conhecer Shintaro foi sua maior conquista. Depois disso, ela decide convidá-lo para ver um filme com ela no dia seguinte. No dia seguinte, Izumi apareceu no restaurante e foi recebida por sua chefe, que ficou surpresa ao vê-la. No entanto, ela avistou Shintaro e de repente ignorou sua chefe completamente. Para sua decepção, o resto da turma estava no restaurante, bebendo juntos. Depois que as garotas explicam como chegaram à loja, Izumi as ignora e pergunta se Shintaro gostaria de ir ao cinema com ela, por acaso. Infelizmente, ele a recusa, dizendo que trabalhará até tarde. Depois, o resto das garotas decidiu ir ver o filme juntas, enquanto Tawa se perguntava o que significava ir ao cinema. Mais tarde, enquanto iam ao cinema, as garotas responderam as perguntas de Tawa, enquanto Asumi ficava emburrada e chateada. Pouco depois de chegarem ao cinema, pegaram pipoca e o filme começou. Depois, enquanto as garotas falavam sobre o quanto gostaram do filme, Izumi não parava de pensar que elas arruinaram o seu dia. Mais tarde, decidiram assistir ao filme com Shintaro na sala do clube, todos juntos. No caminho de volta, enquanto davam suas opiniões, Izumi mal podia esperar para ir ver Shintaro. Eventualmente, Izumi mostrou algum interesse na discussão e logo ela estava conduzindo a conversa. Depois disso, as garotas agradeceram a Izumi por levá-las ao cinema, de verdade. Isso fez Izumi perceber que estava agindo de forma estranha o dia todo, então ela agradece às garotas por irem ao cinema com ela, mesmo não sendo amigas. Isso surpreendeu as outras garotas, que lhe disseram depois que todas eram sim amigas. Izumi então disse que pensou que elas estavam sendo amigáveis com ela por causa de Shintaro. Depois disso, Izumi disse que não pediu a nenhuma delas para serem suas amigas. No entanto, Satsumi disse que é possível construir amizades sem precisar pedir de fato. Depois conseguiram convencer Izumi de que todas eram amigas, então ela fugiu, sentindo-se muito animada. Enquanto se perguntava o que significava ser amiga de muitas pessoas, Shintaro encontrou Izumi e perguntou sobre as outras garotas.
Em resposta, Izumi diz que ele acabou de ser promovido à zona de melhores amigos, o que o surpreende bastante. Nesse momento, as outras garotas chegam e Shintaro vai ao encontro delas como se nada tivesse acontecido. Mais tarde naquele dia, Shintaro e Tawa se refrescaram na banheira porque o ar-condicionado estava com defeito. Tawa então começa a flexionar as coxas enquanto se refresca. Para evitar uma batalha com seu mastro, Tawa de repente saiu para tomar um pouco de ar fresco. Nesse momento, Lilishka chega na varanda dizendo que veio para dar uma cheirada, uma espiada. No entanto, ela quase desmaiou com o cheiro do suor dele. Que coisa. Depois, Lilishka entrega um convite para o acampamento de verão do clube de ocultismo. No entanto, Shintura recusa, dizendo que eles não são membros do clube. Após alguns minutos da birra dramática de Lilishka, Shintaro concorda em ir se o local tiver um ar-condicionado funcionando. No dia seguinte, Shintaro e Tawa chegam ao local, perguntando se estavam no lugar certo. Depois disso, o pessoal de segurança os direcionou a um heliporto onde um helicóptero já os esperava. Depois o helicóptero os levou para o local do acampamento. Quando pousaram, Rizu os recebeu enquanto eles surtavam por voar de helicóptero. Nesse momento, ocorreu-lhes que Rizu era uma criança de família rica, com um fundo fiduciário. Depois, Rizu os levou a uma mansão onde foram recebidos por suas empregadas pessoais que se apresentaram. Em seguida, as empregadas fizeram um tour pela mansão e chegaram a um lago onde as empregadas lhes contaram uma lenda sobre dois amantes que morreram tentando trocar Shurikodama, um item especial. Depois disso, disseram que é uma crença que quaisquer dois que professarem seu amor junto ao lago estariam ligados para sempre. Quando Shintora perguntou o que significava o Shurikodama, as empregadas coraram e disseram que ele poderia encontrar o dele entre as pernas, com certeza. Depois começaram com o acampamento e Lilashka anunciou que não tinham nada planejado até depois do jantar. Para passar o tempo, as empregadas sugeriram que lutassem, mas nenhuma delas estava interessada. Depois disso, uma das empregadas mostrou a Shintora o quanto eles amam pepinos na família, de verdade. Pouco depois, as empregadas sugeriram que poderiam nadar numa praia próxima e mostraram onde pegar trajes de banho. Enquanto as garotas faziam suas escolhas, Shintora percebeu que precisava sair. Então ele se aproximou das empregadas e perguntou pela seção masculina. Por favor. Surpresas ao descobrir que ele era um homem, todas as empregadas invadiram o quarto para dar uma olhada nele. Depois, as empregadas se desculparam por não lhe fornecerem um traje de banho e ficaram surpresas ao descobrir que Rizui tinha um amigo do sexo masculino. Elas então explicaram que Shui tem que ficar longe de homens para manter a tradição familiar a todo custo. Isso fez Shintaro se perguntar se estava seguro. No entanto, Tawa chegou com seus trajes de banho, o que deu a Shintaro algumas opções de onde olhar. Depois disso, as outras garotas chegaram, enquanto Shintaro lutava para evitar que seu nariz sangrasse, de fato. Depois Lilashka assusta Shintaro com seu traje de ninja. Ela então lhe diz que vampiros não se dão bem sob o sol da praia, e Asumi então agarra Shintaro enquanto eles correm em direção ao mar para jogar vôlei, com muita energia. Pouco depois, enquanto se deliciavam com um churrasco, Shintaro ofereceu a Rizui um pouco de milho assado e tentou conversar com ela. No entanto, Rizui foge antes que inunde a praia com seus sucos. Depois disso, Shintaro e Tawa brincaram de casal havaiano enquanto os outros construíam castelos de areia, bem divertidos. Mais tarde, as empregadas anunciaram que poderiam se lavar na fonte termal antes do jantar e pediram desculpas a Shintaro, já que era um mundo só de mulheres por lá. Enquanto Shintaro se limpava, Lilishka de repente se juntou a ele para exibir seu traje de banho, sem vergonha. Enquanto Shintaro se perguntava qual era o plano dela, Lilishka voou, dando-lhe uma visão de seus bolinhos de arroz. Nas fontes termais, Izumi diz que gostaria que Shintaro pudesse se juntar a elas, fazendo as outras garotas surtarem, de verdade. Pouco depois, quando as garotas comparam seus atributos, Hisumi pega Satsumi olhando para suas laranjas e pergunta se ela quer brincar com elas. Em resposta, Satsumi diz que não gosta desse tipo de coisa, de jeito nenhum. Enquanto Lilishka diz a Hisui que os jovens crescerão, Hisumi fica chateada com a resposta de Satsumi e começa a nevar. No entanto, as garotas a acalmaram para evitar nevar no verão. Enquanto Shintaro se afogava no tédio, as empregadas de repente se aproximaram dele e disseram que o estavam liberando, já que Hisui estava se divertindo muito, de verdade. No entanto, elas mostraram a ele o que fariam com seu pepino se ele ficasse ativo. Ah, de jeito nenhum. Depois do jantar, jogaram cartas por um tempo e foram dormir. No entanto, Shintaro não conseguia dormir, então decidiu ir verificar o banho, o local. Shintaro caminhou até a fonte balançando sua salsicha livremente, mas ficou chocado ao encontrar Hisui sozinha no banho. Quando ele tentou sair, Hisui pediu para ele ficar. Após um silêncio constrangedor, ela o agradeceu por ter vindo ao acampamento de coração. Ela então o elogiou por ser um imã de mulheres. Quando Shintaro pergunta por que ela frequenta a escola deles, Hisui diz que teve um oráculo de seu terapeuta que lhe disse para se colocar em um ambiente com homens. Depois disso, Hisui diz que fazer amigos tem sido a melhor coisa que lhe aconteceu em sua vida. Sentindo-se bem, Shintaro voltou para seu quarto, mas foi interceptado pelas empregadas que o forçaram a lutar com elas por quebrar sua palavra. Após sua sessão com as empregadas, Shintaro voltou para seu quarto exausto. Enquanto tentava relaxar, Lilishka apareceu em seu quarto e disse que era hora de invocar o diabo, o que surpreendeu Shintaro de verdade. Pouco depois, todos estavam acordados e se perguntando que negócio tinham com o diabo. No entanto, Lilitiaka diz que é uma parte importante do acampamento. Hashumi pergunta se ela sabe como se faz, mas Lilitiaka diz que tem um manual para isso, e já tentou uma vez com Rizui, mas não funcionou, infelizmente. Enquanto Shintaro estava aliviado por não ver nenhum diabo, as outras garotas acharam que valia a pena a tentativa. Depois disso, Lilitska explica como deve ser feito e diz que não tem ideia do que apareceria depois, de forma alguma. Izumi então pergunta se não derramariam sangue para fazer funcionar.
Em resposta, Liliska diz que sacrificariam uma virgem antes de cantar. Toa aponta que fazer isso era cruel, e Lilitiaka diz que usarão um biscoito em forma de galinha, em vez disso, para o ritual. Lilitiaka quebra o biscoito e pede para eles cantarem enquanto olham para o leste. Depois que cantaram, um estranho redemoinho apareceu e desapareceu, deixando Shu para trás. Depois de um tempo, ela desapareceu. Lilitiaka então desmaiou por invocar um anjo em vez de um diabo, enquanto Shintaro perguntava a Toa se ela estava bem, de verdade. Quando perguntada por que Shu desapareceu, Lilithka diz que é porque já havia um anjo presente no local. Com isso, Toa pediu desculpas por estragar a invocação. No entanto, Lilithka diz que é bom saber que a invocação funciona, afinal. Depois, Izumi ficou com vontade de mais invocações, o que fez Lilithka perguntar se ela se juntaria ao clube. Izumi então disse que talvez, se eles fizessem coisas mais divertidas. Enquanto as garotas enlouqueciam com a invocação, Shintaro e Satsumi observavam, nada impressionados de fato. Depois sugeriram que fizessem algo divertido, como acender fogos de artifício. Quando Tawa pergunta o que são fogos de artifício, Izumi explica a ela. Depois disso, Shintaro perguntou como eles pretendiam conseguir os fogos de artifício, afinal. Nesse momento, as empregadas abriram uma sala cheia de fogos de artifício. Pouco depois, eles estavam iluminando os céus com os fogos. Shintaro então mostrou a Tawa como acender os fogos de artifício. Depois disso, ela pergunta se vai explodir e Shintaro a tranquiliza, dizendo que não. Quando ela finalmente pegou o jeito, Tawa achou os fogos de artifício muito bonitos. Depois, Izumi e Satsumi chamaram Shintaro para acender seus fogos. Ao chegar lá, ele fez um comentário sobre as discussões femininas que estavam acontecendo entre a dupla, de forma divertida. Enquanto Shintaro acendia seus fogos, Satsumi pensava em seu relacionamento com Shintaro. Depois disso, o grupo de amigos se divertiu muito brincando com os fogos de artifício. No dia seguinte, quando foram ver a Tokyo Sky Tree, Shintaro perguntou por que Tawa estava tão animada e ela disse que era porque passaria o dia com ele, o que a deixava feliz. Quando chegam, Shintaro diz a Tawa que ela poderá assistir a muitos programas de TV por causa da Sky Tree. Tawa então se curva para apreciar a árvore do céu, divertindo a si mesma. Pouco depois disso, quando foram verificar o observatório, Tawa disse que era semelhante a outros lugares que eles já haviam visitado de fato. Shintaro então avista uma vestimenta nativa japonesa e pergunta se ela gostaria de experimentá-la. Depois, Tawa perguntou a Shintaro como ela estava, e ele disse que ela estava linda. Enquanto passeavam juntos, alguns curiosos elogiaram Tawa, enquanto Shintaro se perguntava por que de repente se sentia tão orgulhoso de si mesmo naquele momento. Mais tarde, ambos foram verificar a galeria de observação, mas foram notificados de que a galeria estava fechada para o dia. Depois disso, Tawa perguntou se gostaria muito para verificar a galeria, e Shintaro respondeu dizendo que não importava, de forma alguma. No entanto, os instintos de economia doméstica de Tawa entraram em ação e ela tentou tirar a roupa para reaver o dinheiro. No entanto, Shintaro diz a ela para não fazer isso, já que ele realmente quer fazê-la feliz. Pouco depois, eles subiram para o deck do observatório, onde puderam ver a cidade em sua totalidade. Uma vista incrível. Enquanto apreciavam a vista, Shintaro ficou impressionado ao descobrir que Toa tinha uma visão muito boa. Enquanto exploravam o deck, avistaram algumas pessoas com medo de altura e Shintaro explica que é normal, já que os humanos poderiam morrer de uma queda muito alta, o que é perigoso. Quando ouviu isso, Toa entrou em pânico, dizendo que Shintaro não estava seguro. No entanto, ele diz que tem certeza de que ela o salvará se ele cair. Depois de um tempo, Tawa pergunta por que muitas pessoas estão carregando malas pesadas, e Shintaro explica que muitas pessoas estão chegando para passar as férias de verão com suas famílias, de volta para casa. Tawa então pergunta a Shintaro se ele sente falta de sua família. Em resposta, ele diz que todos estão no exterior. Shintaro perguntou a Tawa se ela também sentia falta de sua família no céu. Tawa então diz que adoraria vê-los mesmo não se sentindo sozinha, de forma alguma. Depois, Tawa sugere que eles voltem, já que ela estava começando a flutuar por causa das sandálias dolorosas que usava. Mais tarde, enquanto exploravam outras partes da cidade, Shintaro e Tawa se separaram em uma multidão, sem querer. Depois de um tempo, Shintaro encontra Tawa novamente e sugere que eles se segurem para ficarem juntos. Eles então decidiram pegar algumas refeições no caminho de volta para casa. No entanto, Tawa diz que se divertiu tanto que não sente vontade de voltar, de jeito nenhum. Shintaro então lhe diz que as férias de verão estavam apenas começando e que eles tinham mais tempo para passear. Depois disso, ela lhe presenteou com uma lembrança e ela o agradeceu. Para retribuir, ela pediu a Shintaro para segui-la, com atenção. Quando chegaram a uma área isolada, ela pediu para ele fechar os olhos. Pensando que estava prestes a receber beijos, Shintaro abriu os olhos e de repente se viu muitos quilômetros acima do chão. Enquanto Shintaro tinha uma vista magnífica da cidade, Tawa o agradeceu por tê-la acolhido e por lhe mostrar o mundo dos humanos, de verdade. Depois disso, eles decidiram voltar para casa. Você é do time dos vampiros ou do time dos anjos? Deixe-nos saber na seção de comentários. E se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo aqui, por favor.